Olá, boa tarde. Meu nome é Narciane Bertolazzini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast da Rota da Saúde, que vai estar disponível aí na segunda sexta-feira do mês, no nosso canal do YouTube e no nosso canal também do Spotify. Bom, é de conhecimento de todo mundo, há uns meses atrás nós já gravamos um episódio falando sobre a saúde mental e atendendo a pedidos aí de alguns dos nossos colaboradores e de algumas pessoas também que entraram através dos comentários para fazer sugestões de temas, nós vamos falar aí hoje um pouquinho mais sobre a ansiedade. Eu acho que todos têm acompanhado aí, né, pelos que são mais curiosos sobre esse assunto, vem acompanhando nas mídias o aumento grande que está tendo dos casos de ansiedade. E uma das questões que preocupa muito a gente é a questão da automedicação, do autodiagnóstico que as pessoas vão fazendo. E é para falar sobre isso que hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a psicóloga do SESC Senat, que é a Priscila, e ela vai dar aí algumas dicas para a gente sobre esse tema. Priscila, seja bem-vinda. A nossa gravação aí do nosso podcast. E hoje a gente vai até possivelmente se estender um pouquinho aí, né? Duas psicólogas falando sobre ansiedade. Obrigada pela sua presença. Nós tivemos algumas perguntas, né, que foram enviadas aí pelos nossos colaboradores, tem crescido bastante o número de motoristas, principalmente, querendo falar sobre esse assunto. Então, eu já começo com uma pergunta bem certeira, assim. Afinal, o que é ansiedade e é uma doença psicológica? Primeiramente, obrigada pela oportunidade, né, de falar de um assunto tão atual e necessário, porque o nosso país hoje, ele, segundo a OMS, ele é o recorde, o país mais ansioso do mundo, né? Então, quanto que é necessário esse assunto. A ansiedade, ela não é de toda a nossa inimiga, porque ela é uma resposta natural do nosso corpo diante de uma situação que muitas vezes o indivíduo vê como ameaça ou uma situação inédita. A grande questão, e quando ela se torna patológica, é quando ela fica excessiva e o indivíduo perde o controle. Aí sim ela se torna uma possível transtorno, De uma doença, ansiedade. né? E essa ansiedade, ela está associada a mal-estar, falta de ar e tremor pela morte? Essa pergunta eu acho que foi enviada porque é muito comum as pessoas acharem que a ansiedade e síndrome do pânico é a mesma coisa ou é consequência. Tem relação? O que poderia dizer para o pessoal para esclarecer sobre isso? Esses sinais e sintomas faz parte da ansiedade também, mas não dá para fechar o diagnóstico como um transtorno de ansiedade, porque aí cada indivíduo tem alguns sintomas específicos e sinais, né? Então, por isso que é importante fazer a avaliação psicológica. Certo. E aí tem uma pergunta, né, enviada por um dos nossos colaboradores, que foi um motorista. Ele falou assim: quais os sintomas mais comuns de uma ansiedade patológica? Aí sim, de uma doença onde ele pode falar assim, o popular surtado, né? Como o pessoal fala, senso comum, eu não estou bem. O que ele pode ver? O que a pessoa pode identificar nela que fala assim, não, opa, vou procurar um psicólogo, vou procurar um médico? Tem, é importante sempre estar se observando, né? Primeiro, a frequência pode existir através de crises, então sudorese, pensamentos acelerados, tremores, taquicardia, insônia, né? São os principais sintomas e sinais de ansiedade. E a frequência. Se o indivíduo perceber que ele não tem controle com relação a todos esses sinais e sintomas, vem sendo diariamente, está afetando na qualidade de vida. Entendi. E assim, outra pergunta também. Me identifico com muito desses sintomas. Então, agora as pessoas ouviram, você falar e pode pensar assim, Sim. bom, opa, esse eu tenho, mas eu não me sinto doente. Eu não acho que isso seja doença, pode ser frescura ou coisa e tal. O que dizer nesses casos? Porque é comum também as pessoas se negarem de que ela tem um problema. Que para a gente da área de saúde mental é um desafio muito grande. O que a gente pode falar para essas pessoas, para elas diferenciarem o que de fato não é uma frescura, vamos dizer, para quebrar esse rótulo? Sim, é comum e é frequente, né, no consultório. O indivíduo demora para se identificar enquanto doente e aí já está com uma crise super avançada, né, um transtorno a gente pensa assim, o indivíduo está em sofrimento há muito tempo.
Muitas vezes tem a negação que você falou, mas o indivíduo, o que que é a referência do doente para o indivíduo? Muitas vezes para ele é um doente acamado, um doente que é dependente de outras pessoas, não consegue fazer as tarefas do dia a dia, e não necessariamente, né? Quem sofre de transtorno de ansiedade pode fazer suas tarefas diárias, mas é olhar com qual qualidade, qual está sendo o sofrimento, o prejuízo, como que está sendo o seu dia a dia. Certo. É, aqui você meio que já falou, né, a diferença entre a ansiedade, que ela é benéfica, que ela serve até como uma questão de impulso, pode-se dizer assim, né, pra gente, Uhum, como ser humano, da questão da patologia ou do transtorno, vamos dizer assim, que aí se a gente for falar do transtorno de ansiedade, vai uns 3, 4 episódios. sub-itens lá. Outra questão muito comum também, procuro quem? Um psicólogo, procura um psiquiatra, procura os dois. Se a gente fala, vai, tem que procurar um psiquiatra, aí já vem, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, qual é o melhor caminho para a pessoa procurar? Quem que ele procura primeiro? O que que a gente pode falar sobre isso? O ideal é o tratamento em conjunto, porque o psiquiatra ele vai elaborar um tratamento, possivelmente com medicações. E o psicólogo, ele vai elaborar um tratamento através da identificação de pensamentos, de sentimentos, de situações que podem causar crise de ansiedade específica, trabalhar nas crenças disfuncionais, contribuindo para o autoconhecimento. Aí o indivíduo pode ressignificar traumas, ele pode se sentir mais seguro, né? Trabalhar todas as emoções. Então, o ideal é trabalhar com os dois, Com o psiquiatra e o psicólogo. Então, trabalhar em nada conjunto. daquela que é coisa de, Sim, né, de doido, como na as verdade é um pessoas falam. cuidado, né? Isso. Ó, a próxima pergunta eu achei muito legal, muito interessante e ao mesmo tempo preocupante, né? Que foi enviado por um de nossos motoristas e é assim: crianças também podem sofrer de ansiedade? Então aqui eu vejo duas questões, né? Abordar sobre o assunto da ansiedade na infância e a preocupação de um pai que está na estrada, talvez com o Sim. filho sofrendo crises de ansiedade. Hoje a sociedade ela está aí cheia, né? A gente assiste televisão, a gente vê casos de bullying, N casos que pode gerar essa ansiedade infantil. Enfim, o que você pode falar um pouquinho sobre isso? Existe realmente isso? Tá tendo um excesso de informação? O que a gente pode esclarecer para eles? Sim, existe e é importante o responsável ter esse olhar da criança, né? Como que está o comportamento dela. Hiperatividade, por exemplo, irritabilidade, né? Falta de paciência, falta de concentração. É importante ter sempre esse olhar com a criança, porque a criança ela tem dificuldade de expressar seus sentimentos, né? Então a forma de expressar muitas vezes é dessa maneira que pode se tornar uma ansiedade. E vale lembrar que nós passamos de uma pandemia, Hum, né? É uhum. um período que hoje nós estamos readaptando, né? Mas nós ficamos um tempo isolados, tiveram muitas mudanças, precisamos nos adaptar em muitas questões. E a criança foi uma delas, né? Ela também ficou isolada. Então agora Certo. é esse desafio que todos nós temos, inclusive a criança. Eu acho que, como vocês atendem ali, né, muito também no SESC Senat as famílias, eu acho que é importante a gente falar isso, né, que, vamos falar no caso do motorista em si, o fato dele estar na estrada, ele também pode ser presente, né, hoje em dia a tecnologia ajuda isso, dele estar presente ali através de uma videochamada, conferir lições de casa com a criança, então assim, uma proximidade que hoje a tecnologia ajuda, né, e inclusive vamos dizer assim, talvez diminuir um pouco essa preocupação no sentido que aproxima as pessoas, né. Bom, e para começar a terapia com o psicólogo no SESC Senat, ou particular, né, ele precisa passar por um médico antes? No caso aqui eu acho que ele quis dizer em questão de encaminhamento. Então aí nós temos duas situações, um psicólogo que atende talvez por um convênio médico e o psicólogo do SESC Senat. Como que é o caminho para ele fazer, para ele buscar ajuda? Não precisa de encaminhamento no SESC Senat, né? É só o paciente que tiver interesse, ele agenda uma avaliação psicológica, não tem necessidade de encaminhamento médico. Certo. E agora, para a gente finalizar, né, as diquinhas aí que eles tantos gostam. É possível se curar da ansiedade com métodos alternativos, como esporte ou meditação?
Olha, o esporte, a meditação, até mesmo atividades com a arte, ajuda, sim, na ansiedade, mas elas são vistas como um recurso de complemento. Não dá para ser substituído por um tratamento psicológico, principalmente um transtorno de ansiedade. Certo. E eu gostaria que você me ajudasse agora, né, num recado muito importante para as pessoas, que, como eu falei no começo, me preocupa bastante a questão da automedicação. Em que sentido? A gente vê, né, nos acompanhamentos que a gente faz, as pessoas começam a tomar uma medicação e por si só, ou elas param, ou elas aumentam a dose, e isso está gerando um outro problema, né, que é a questão da dependência de um medicamento ou para dormir, ou até mesmo dos ansiolíticos. Estão banalizando, muitas pessoas banalizam a questão do ansiolítico hoje em dia, né? O que que a gente tem de mais, o que que vocês usam dentro do consultório para orientar e para minimizar os efeitos disso na sociedade, inclusive? É sempre importante um olhar atencioso para isso, para automedicação, né? O quanto que isso é grave, isso é sério. E enquanto psicólogo, é importante fazer psicoeducação, né? A conscientização do tratamento, que é um tratamento, é importante ter o acompanhamento psiquiátrico, né? Porque nós, psicólogos, nós não podemos receitar nenhuma medicação, muito menos indicar qualquer medicação, né? O que a gente faz, a gente encaminha uma avaliação psiquiátrica para Psiquiatra. psiquiatra. O psiquiatra elaborar um trabalho Ah, medicamentoso. não, interessante. Então, fica a dica para todo mundo aí, né, de dar aí buscar o melhor recurso para que possa buscar ajuda correta para enfrentar tanto a ansiedade como qualquer outro tipo de transtorno mental. Priscila, muito obrigada pela sua presença, vai ser bem esclarecedor, com certeza vão surgir perguntas que o pessoal vai enviar para a gente, e aí a gente marca um outro bate-papo para falar sobre estresse, falar sobre psicologia no trânsito, que eu tenho certeza que pelo menos os nossos motoristas da Garbu gostam bastante de falar sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua Eu participação. que agradeço e fico à disposição, né, para todos conhecerem o SESC Senat. Lá nós temos a parte da saúde, que é a nutrição, psicologia, fisioterapia, nós temos educador físico, odontologia, e nós ficamos à disposição. Tá bom, obrigada. Por nada.